Nós estamos aqui na Praça da Matriz hoje para fazer um evento sobre os desafios da mulher empreendedora. Estamos compondo uma mesa redonda de algumas mulheres que representam o empreendedorismo da nossa região. A professora Magda vai fazer a mediação. Temos hoje a Angelita representando o Sicredi, tem a Sheila, que é uma contadora e empreendedora no município. Tem a Márcia Facim, da Emater, representa principalmente o setor primário de produção, enfim, onde as mulheres também têm um papel preponderante no processo. E a professora Elizabeth, diretora da nossa universidade, diretora acadêmica. Eu já, de antemão, agradeço a todos os ouvintes e quem está assistindo a nossa live. Eu vou passar a palavra para a professora Magda para dar abertura ao nosso evento e a transmissão, então, da nossa live, discutindo os desafios da mulher empreendedora. A todos nós, um grande evento. Esse momento é muito importante para a gente, né? Não só porque a gente está participando do Sabadão dos Negócios aqui na praça, mas a URI como uma representatividade para esse mês tão importante para nós mulheres também. E todos os meses são importantes, mas esse mês talvez destinado às comemorações sobre o mês da mulher. Bom, na verdade, estou aqui com 4 mulheres representativas, 4 lideranças, 4 mulheres que representam muito para a nossa sociedade. E aí está aqui a Angelita, representando o Sicredi, né, Angelita? A Sheila também como egressa do curso de Ciências Contábeis e também como contadora, exercendo a profissão aqui no município. A Márcia, egressa do curso de administração também, representando a Emater aqui, sempre muito importante, muito atuante. E a professora Elizabeth, nossa diretora acadêmica. Acho que nesse momento é muito importante a presença da URI, até porque a gente está em campanha de vestibular também, né, professora Elizabeth? Bom, eu vou chamá-las de meninas nesse momento, porque são todas muito meninas, né? A gente sempre é assim. E, na verdade, a gente sabe que empreender é transformar também, é gerar movimento em qualquer situação, em qualquer momento da vida da gente. A gente leva isso na nossa vida pessoal, então a gente empreende muito na nossa vida pessoal também e na nossa vida profissional, mais do que nunca, por isso que talvez nós estejamos aqui representando as nossas situações de trabalho. Nesse cenário de constante desenvolvimento que a gente está apresentando, a gente vê cada vez mais o desenvolvimento e a liderança feminina ganhando força no mercado. Talvez sendo muito mais visível, né, hoje em dia por tudo isso, pois todos esses novos desafios e novas oportunidades que têm se apresentado aí. Então, partindo desse contexto, eu já gostaria de começar um pouquinho com vocês, perguntando, talvez assim eu comece perguntando pela minha esquerda aqui, por favor, não me entendam, né? Nesse momento é perigoso falar de esquerda e direita, mas somente perguntando talvez para a Angelita. Angelita, nesse teu momento profissional, neste momento como mulher, o que você considera o teu maior desafio nesse momento? Bom dia, então bom dia a todas, bom dia Magda, Márcia, a Beth, a Sheila. Dizer que é um prazer a gente estar participando neste momento aqui neste Sabadão de Negócios, né? Promoção do CDL, Associação Comercial. Um dia lindo aqui na Praça da Matriz, no Calçadão. E especialmente em função de todo esse motivo do Outubro Rosa, né? Que eu acho que é um mês assim, que traz muito a mulher em evidência, né? Não só pelos cuidados com a saúde, né? Toda essa ênfase em função do câncer de mama, o câncer de útero, né, todo esse cuidado com a saúde e a autoestima da mulher, mas também do quanto a mulher representa esse papel dela na sociedade, né? E então é um prazer estar aqui participando com vocês desse momento. Em termos de desafio, eu diria assim que o meu grande desafio, acho que não só meu, mas de nós, mulheres contemporâneas, é a gente, digamos assim, ter esse equilíbrio, né, de ser uma mulher profissional, de ser uma empreendedora de carreira, né, do nosso negócio, da nossa carreira, e também, eu diria assim, os outros papéis, né, no meu caso, de ser mãe de 2 meninos maravilhosos, chegando na adolescência,
e que de esposa, de cuidar de uma casa, mas que eu diria assim que a gente desempenha muito bem, né? E olhar para essa vida da gente, olhar para esse equilíbrio e ter a satisfação de dizer, olha, eu estou sim cumprindo com o meu papel, né? E cumprindo com o desempenho que eu me projetei nesses diferentes papéis. Então, eu diria assim que o grande desafio para mim é continuar assim empreendendo, né, na carreira, continuar buscando, olhando sim para os outros papéis, né, de desempenhá-los bem, mas não deixar, né, de buscar crescer, se desenvolver, se capacitar, me autoconhecer cada vez mais e crescer na minha carreira. Eu diria assim que esse é o grande desafio, mas sempre com muita leveza, né, com muito prazer. Ah, muito lindo isso, né? Talvez, Angelita, isso a gente traga muito também das nossas mães, das nossas avós, das mulheres que representam a nossa vida e que a gente, a partir desses exemplos, a gente veio construindo a nossa carreira, né? Muito lindo isso que você fala também. Sheila, e eu gostaria de saber, assim, de você nesse momento, em todo esse contexto que você vive agora também como empresária também, né? O que você considera a tua grande oportunidade de momento? Assim, principalmente como uma figura de mulher, o que você está desempenhando, da forma que você está desempenhando, o que você considera a tua grande oportunidade de mercado nesse momento? Bom dia a todos. Na verdade, o empreendedorismo para mim abriu muitas portas, não só no ramo profissional, mas quanto pessoal. Me sinto muito lisonjeada de estar representando também o nosso curso de Ciências Contábeis, que o nosso desafio é diário, tanto com a mulher, na questão de valorização do trabalho e mostrar que a gente tem capacidade sim de fazer tudo, tanto no lar quanto na vida profissional. Então, nesse momento, eu me sinto uma grande empreendedora. Estou conseguindo que os meus desafios sejam alcançados. Parabéns, que bacana isso, né, Sheila? E a gente viu, né, que a gente tem algumas pesquisas apontando que mais da metade dos novos negócios que surgiram no ano de 2016 foram fundados por mulheres, né? Claro que nesse contexto você tem muitas dificuldades aí. Você acredita, Sheila, até pela tua experiência agora como nessa área também de auxílio em registro de empresas e tal, essa afirmativa de muitos negócios serem das mulheres, você acredita que essa afirmativa seja verdadeira também para a nossa região? O que você acha? Eu acredito que sim, porque as mulheres hoje estão buscando algo a mais, não somente com carteira assinada, elas querem empreender, ter o seu negócio. Né? No teu contexto de trabalho você tem visualizado isso? Sim, tenho visualizado. Muito importante isso. Que bacana isso. Bom, por mais disso tudo, né, gente, por mais que a gente tenha no mundo todo, apesar dessas estatísticas que eu falei de 2016, nós temos mais de 30% de empreendimentos privados no mundo são operados ou têm como idealizadoras mulheres. A gente sabe que a gente tem algumas dificuldades ainda nesse campo, principalmente em grandes empresas, quanto à remuneração, né? Mas isso são questões que a gente tem bastante a trilhar ainda, bastante a buscar aí. E na verdade, eu acho que além de tudo, a gente tem outras estatísticas apontando que mesmo as mulheres estando à frente de muitos empreendimentos, são empreendimentos que estão fadados a ter a vida mais curta no mercado. São estatísticas que têm mostrado isso. E eu gostaria de ouvir, talvez, da professora Elizabeth, se você tem alguma percepção sobre isso, Beth, se você já chegou a alguma conclusão, por que as mulheres empreendem tanto, né? Nós estamos cada vez empreendendo mais, e por que os nossos negócios não estão indo para frente, né? Porque, na verdade, muitos negócios têm encerrado suas condições de ter sustentabilidade, de gerar emprego e tal. Qual é a tua percepção sobre isso?
Um bom dia, professora Magda, já agradecendo por essa atividade tão diferente assim nas nossas ações enquanto Sabadão dos Negócios. Bom dia, Angelita, sempre muito parceira da URI enquanto Sicredi, sempre muito bom tê-la conosco. Bom dia, Sheila, nossa egressa e mulher empreendedora na área contábil. A Márcia também, nossa grande parceira, em diferentes ações, mas a exemplo do que a Emater vem proporcionando com os nossos cursos, na visibilidade de um trabalho cada vez mais regional. Bem, professora Magda, acho que são duas questões que tu trazes, mas principalmente acho que antes de tentar responder, fazer uma grande relação de como a mulher vem se construindo, né? De que espaços são esses, como a sociedade nos enxerga e, ao mesmo tempo, que possibilidades são essas que, dentro desta identidade que se constrói no sujeito mulher, está muito relacionado à sua capacidade, sim, de empreender, mas, ao mesmo tempo, em como nós estamos sempre se refazendo nessa condição de sermos mulher no contexto contemporâneo. No desafio, como dizia a Angelita, de que nós temos diferentes funções agregadas e, ao mesmo tempo, somos cobrados dentro do parâmetro de que precisamos ter uma produtividade tão ou quão igual à do homem. Eu nunca gosto de tratar dessa questão no extremismo, né, de gênero, porque, independente de ser mulher ou não, nós precisamos falar dos méritos e dos contextos onde estamos, que é um pouco dessa segunda questão que tu trazes. Somos, sim, por uma condição humana, empreendedoras, porque o fato de nós estarmos em diferentes funções ao mesmo tempo, administrando esta vida o tempo todo, enquanto profissional, enquanto empreendedoras, enquanto esposa, enquanto mãe, enquanto vida social, sempre nos cobrando muito em como sermos profissionais de tamanha coerência com as instituições que nós estamos. Afinal de contas, a mulher que desenvolve liderança onde está, ela precisa ser muito coerente com aquilo que ela propõe para os seus grupos, né? Não é o façam, é o vamos fazer. Então, essa é uma grande diferença que evoca em nós uma postura muito forte de empreender o tempo todo, mas de estar junto com as equipes, com os grupos de trabalho que nós estamos. O fator que tu trazes, que muitas vezes nós não temos uma coerência, talvez, com o empreendimento, por que ele não se desenvolve, por que as empresas não se mantêm, eu acredito que vem muito de uma conjuntura nacional, que até que ponto nós temos políticas de apoio que deem continuidade desse aspecto hoje de você ter uma empresa. Né, a questão dos impostos, a questão da realidade social, a questão de políticas públicas que nos auxiliem a manter essas instituições ou essas empresas. Até que ponto hoje nós temos fomento do governo que nos possibilite nos primeiros anos uma base para que se faça aí um caixa para poder investir, poder empreender mais. Então, muitas vezes eu acredito que os fatores externos, eles não colaboram para esta capacidade empreendedora que naturalmente a gente possui. Certamente, né, Beth? Acho que isso é bem interessante que você traz, porque a gente tem um contexto histórico onde diz que a mulher sempre foi direcionada para muitos assuntos privados. Sim. Da casa, do lar, o que não exigia tanto, na verdade, a tua educação ou reeducação, até mesmo quanto finanças. O homem, enquanto ia para a esfera pública, ou seja, se relacionar com outras pessoas, em outros ambientes, a mulher ficava muito mais restrita a esses ambientes. E olhem só que interessante, basta a gente pensar aí que somente em 1962 as mulheres tiveram acesso ao CPF. Ontem, né? Antes disso, e estou falando do Brasil, né, nesse contexto que a Beth traz aqui, e na verdade, somente há 55 anos nós podemos ter contas em bancos. Antes disso a gente não tinha conta, podia abrir conta em banco a não ser vinculada a um homem. Então a mulher sozinha não tinha isso. Dentro disso, professora Magda, algumas profissões elas eram relegadas a esta é a profissão da mulher, esta é a profissão do homem. Exatamente. Então,
num universo em que você precisa se posicionar pela competência, muitas mulheres estão conquistando seus espaços profissionais num primeiro momento da história, né? E cargos de alta performance nas organizações, agora nós estamos assistindo as mulheres chegando a elas. Então, eu acredito que isso também vai ter daqui 10 anos talvez, uma temporalidade diferente de que a gente conquista essas outras situações de políticas que nos auxiliem para que a gente consiga, independente de ser homem ou de mulher, mas que os contextos externos nos apoiem mais, né? E voltando a essa questão que também nos preocupa muito dentro da universidade, como fazer com que o empreendedor, seja homem ou mulher, volto a considerar isso para que a gente não tenha assim esse divisor, mas que a gente entenda que, como empreendedor, precisa de apoio para que de fato ele consiga viver dentro da sua organização e torná-la uma organização viva por mais de uma década. Né? Nós temos esse grande desafio enquanto universidade, enquanto instituições da sociedade civil, em fomentar essa discussão, em buscar políticas que nos auxiliem. E políticas claras, precisas, que olhem para esse empreendedorismo que nós precisamos ter no cotidiano. Porque do contrário, se nós não tivermos essas questões externas, nem sempre nós conseguiremos sozinhos, dentro da nossa organização, torná-la cada vez mais real. Então são desafios que nos convocam para esse futuro, né? É verdade, sempre maiores, né? E a gente vê assim, nesse contexto, que nós temos grandes diferenças. Sim. E as nossas diferenças não são somente biológicas, não são somente físicas, né? Com certeza. Nós temos a mulher em determinados espaços, sendo empreendedora, sendo o seu espaço como empresária, sendo dentro das suas carreiras, como vocês bem tocaram aqui nesse assunto, a mulher tem um olhar e um toque diferente no que faz. E talvez esse apoio, essa compreensão, ainda em algumas esferas demore um pouco. Mas que bom que a gente tenha sensibilidade para perceber isso. Que nós não estamos concorrendo com ninguém, nós não queremos concorrer com os nossos homens, né? Bem pelo contrário, né? Nós queremos conquistar esse espaço junto, né? Mostrar que nós somos capazes, né? Eu vejo que hoje a nossa classe contábil, existem mais crescimento com mulheres na nossa classe. Olha, e sempre foi uma área muito mais relacionada ao homem, né? Hoje vejo que o nosso mercado está bem maior com as mulheres. Certo, olha só que bacana. Márcia, e você? Na verdade, assim, você trabalha numa instituição que é uma grande referência para a nossa região, tem uma importância tamanha, né? Para todas as regiões, mas para nós talvez mais do que nunca, pelos nossos pequenos empreendimentos rurais. E qual é, na verdade, a tua visão assim, quando você se depara? E eu vejo que a Emater está fazendo muitos programas voltados à mulher, né? Não só nesse mês que é relacionado ao mês da mulher, mas em outros períodos também a gente tem acompanhado isso. E o que você tem visto quanto à mulher que trabalha principalmente nesses espaços, que não são os espaços urbanos, o que ela representa nesses espaços para a sociedade que ela está lá, para a família, de que forma a Emater está vendo isso, e você também, né, a Márcia como administradora, vê esse conceito dessa mulher nesse espaço, ocupando cada vez mais, abrindo cada vez mais possibilidades nesse espaço que também era um espaço muito voltado para o masculino, né? Bom dia, Magda, bom dia, Angelita, bom dia, meninas todas, né? É um prazer estar aqui hoje falando de um tema tão importante que é o empreendedorismo feminino, e que a gente percebe, né, enquanto liderança da região, como as mulheres estão a cada ano se inserindo mais no mercado de trabalho enquanto região. É visível a gente ver o crescimento, a conquista do espaço das mulheres em diferentes setores da sociedade. Inclusive, né, trazendo para a nossa realidade enquanto Emater, enquanto a participação das mulheres, né, principalmente do meio rural, a gente percebe também nos últimos anos
uma evolução do número de mulheres que estão à frente dos empreendimentos rurais. Eu gosto muito da palavra empreendimentos, não propriedades, empreendimentos. E se nós vamos trazer para a realidade das nossas agroindústrias, que também a gente tem um programa muito forte através do governo do estado, em parceria com a SDR e com a Emater, sim. A Emater sempre fomentou, sempre procurou empoderar cada vez mais as mulheres do meio rural, para que elas não sejam apenas mãe, mas sejam a gestora, e que a gente tem vários exemplos onde que na atividade rural é a mulher que não é a chefe, mas ela que puxa a frente. E nas nossas agroindústrias, a grande maioria também é uma atividade mais desenvolvida, administrada pelas nossas empreendedoras rurais. Então isso é muito positivo. Nós, enquanto Emater, enquanto extensionistas, sempre trabalhamos no intuito de capacitar, de qualificar, de levar as informações para que esses empreendimentos consigam ter uma vida longa, como a professora Beth comentava. Infelizmente as estatísticas não são as mais positivas, não é só no meio rural, é o todo. E aí muitas vezes, acredito sim, que falta um pouco de política pública, mas falta também um planejamento, porque nós temos que empreender, mas empreender com os pés no chão, como a gente sempre diz, com foco, com um plano de negócio, com um olhar de que realmente eu estou aqui hoje, daqui a 5 anos eu quero estar aonde. E aí acredito que a mulher tem mais essa visão, ela consegue olhar o todo, olhar para o futuro com os pés no presente e construir alternativas possíveis de serem implementadas e conseguir envolver os seus parceiros, e aí no meio rural lá envolver os filhos, envolver o esposo, porque muitas vezes também tem aquela resistência. A gente percebe muitas vezes que você vai lá levar uma ideia, uma proposta, não, que tá, vamos construir uma agroindústria. Né? O homem já fica assim, né? A mulher geralmente é a primeira que compra a ideia, é a que começa a fazer mais questionamentos. A gente ajuda a construir o plano de viabilidade, o plano, né, de mercado, e a gente vê que realmente, se a mulher, se ela se convenceu daquilo, vai dar resultado. Se ela não se convenceu, tem uma possibilidade muito grande do negócio não fluir. Então é importantíssimo esse olhar também, esse sexto sentido que a gente coloca, né, que a mulher tem, de realmente fazer o diferencial nas atividades que ela está realizando. Então é uma conquista a cada dia, e eu culmino com as meninas, que eu também não gosto da questão de gênero. Eu acho que nós, enquanto mulheres, temos que conquistar o nosso espaço pela nossa capacidade, pela nossa criatividade, pelo nosso dinamismo. Temos sim muitos avanços, e acredito que vamos continuar conquistando o nosso espaço, que até pouco tempo atrás era ocupado pelos homens, mas não é através de fazendo algumas manifestações que a gente viu. Infelizmente, eu disse sim, estamos num momento meio complicado de falarmos com relação a isso, mas eu acho que a mulher tem que conquistar o seu espaço pela sua competência, pelo seu dinamismo, não é fazendo algumas manifestações que muitas vezes denigrem. Eu me sinto envergonhada muitas vezes de ver algumas manifestações que a gente vê das pessoas lá, né, quase seminuas, dizendo que querem, que tipo de protestar é essa? Que tipo de você querer conquistar o teu espaço? Acho que a mulher primeiro tem que se dar o respeito e conquistar pela capacidade, pela competência, mostrar que nós somos iguais. E aí eu não sou mãe ainda, mas temos aqui 3, não sei se não, então 3 das 5 que são mães, e eu acredito que é um desafio muito maior conciliar a vida de mãe, esposa, empreendedora, gestora. Então é nesse sentido, é assim que nós temos que conquistar o nosso espaço, é através da competência. Exatamente. E na verdade, assim, às vezes, sabe, que eu até me entristeço quando a gente tem que puxar esses assuntos, né? Por que a gente tem que estar falando sobre a mulher estar desenvolvida no mercado, né? Por que a gente tem que estar falando sobre o nosso empoderamento? Por que a gente tem que estar falando sobre isso? Isso é tão natural que se aconteça, é tão natural essa discussão. Hoje em dia a gente está se sobrepondo a tantas coisas ruins que têm acontecido, né, de várias formas por aí na nossa sociedade, e às vezes me entristece quando a gente tem que sentar para discutir isso, né? Parece que a gente regride a humanidade, né, porque não é um tema que a gente teria que estar falando. Empoderamento é algo natural que acontece, sempre aconteceu com o homem, com a mulher também da mesma forma. A gente sempre viu nas nossas casas, né? A gente sempre viu nos espaços que a gente trabalhou. E quando a gente se senta para discutir, é porque me parece que há preocupação. E quando há preocupação, talvez nos desafie um pouco mais, né? Eu acho que a Márcia terminou nesse momento a fala dela aí, falando de uma realidade que
que é interessante a gente comentar, né? Porque todas nós, queira ou não queira, a gente tem rotinas pesadas, né? Tem rotinas que nos exigem, cada vez mais nós nos exigimos também isso. E nesse papel da gente, principalmente talvez eu, Angelita, a Beth aqui como mães nesse momento, eu gostaria também do depoimento de vocês, até para falar um pouco isso, como é que a gente consegue, se essa rotina que a gente tem pesada no trabalho, e não só no trabalho, mas também na nossa vida pessoal, das nossas coisas, né? Se essa rotina tem atrapalhado de alguma forma, ou de que forma a gente consegue conciliar isso com outras áreas da nossa vida. A Beth é mãe, a nossa mãe mais recente, talvez, desse grupo aqui. Eu acho que desse grupo eu sou a mãe mais antiga, né, na verdade, né? Então, mas mesmo assim tudo vem vindo de uma conquista, né? Eu trabalhei muito tempo, criei muito tempo a minha filha com a ajuda da família, né, tudo isso, e me orgulho muito de dizer no ser que ela se desenvolveu, no ser que a pessoa se desenvolveu. Mas sempre foi, na verdade, uma rotina bastante pesada, né? É aquilo de, às vezes, você chegar num final de semana, você não querer praticamente ouvir barulhos dentro de casa, assim, pelo constante da semana toda. Mas o prazer que esse momento te proporciona e o amor e a alegria, isso a gente nem nós mulheres não conseguimos explicar o que é isso, né? De que forma que a gente consegue. Então eu gostaria de ouvir vocês, principalmente nesse momento, talvez a Angelita e a Beth, até para a Sheila e a Márcia ficarem atentas, né, isso aí, porque logo também certamente serão mães, para dizer de que forma essa rotina pesada, tanto no trabalho quanto em outras situações da vida, talvez, não vou dizer atrapalhou, antes eu falei a palavra atrapalhou, mas não é bem isso que eu quero dizer. Mas quanto isso, na verdade, te desafiou ou te fez mudar algumas coisas, até mesmo na tua forma de pensar, como sendo mulher lá no trabalho, como sendo você somente mulher, eu, a Magda, a Angelita, a Sheila, a Beth, a Márcia, tendo minhas coisas para cuidar, tenho meu cabelo, minha unha, meu corpo, né, toda a minha estrutura física aí para cuidar, e tendo também ser mãe, tendo que ser mulher, tendo que ser dona de casa, mesmo que a gente tenha isso muito compartilhado hoje em dia. Assim, qual é o que vocês pensam sobre isso e de que forma foi para vocês? Eu gostaria um pouquinho de ouvir. Quando fala de filhos, né, Beth e Magda, os olhos da gente brilham, né? Aquele sorriso aparece nos lábios. Eu diria assim, para mim, a maternidade foi maravilhosa. Eu acho assim que ela chegou na hora certa, né? Da minha vida pessoal, da minha carreira profissional. Eu acredito que Deus coloca esse presentinho maravilhoso na vida da gente na hora certa. E ele não vem com um manual de instruções, né? Não vem com um manual de instruções, é um aprendizado todos os dias. Mas eu costumo dizer que esses desafios, esses diferentes papéis, principalmente o ser mãe, né, e associada à vida profissional, eles não se competem, eles se complementam. Então eu diria assim que eu acho que hoje a maternidade, os meus filhos contribuíram para que eu seja uma profissional melhor, né? Você falava há pouco, a Beth também falava assim, da mulher, da sensibilidade da mulher, como a mulher se relaciona com os grupos, né? Que a gente tem, sim, não queremos competir com os homens, mas somos diferentes, né? Mas nos complementamos também. Eu também acho assim que essa questão do gênero, ele se complementa, né? Eu acho assim que as grandes instituições, eu diria grandes assim no que diz respeito ao sucesso delas, né? Independente de tamanho, é garantido pelo completo, né? E não por ser somente gerido por mulheres ou somente ser gerido por homens. Eu acho assim que o conjunto é que garante a sustentabilidade, garante o sucesso. Então, o que eu quero dizer com isso é que a maternidade, os meus filhos, eles vieram assim no momento perfeito da minha vida. Eu acho que complementaram e eles entendem muito bem. Estão na adolescência agora, né? Meu filho mais velho
está chegando nos 14 anos, o segundo tem 10. E eles entendem uma mãe que está constantemente viajando, que passa uma semana fora. Mas eu sempre procurei manter uma relação assim de diálogo muito grande, sabe? De que o trabalho é importante, de que o trabalho ele faz parte da vida da gente, que ele não é um peso, mas sim é algo que nos dá muito prazer. Aquelas horas que a gente está na empresa, que está na instituição, que elas são extremamente prazerosas para a gente, né? E eu acho que a gente traz isso, eu trago isso, acredito que vocês aqui também, é de olhar para os nossos pais e de ter orgulho, né? Da carreira que esses pais trilharam, independente se foi como os meus lá no meio rural, né? Mas olho para a vida deles e vejo ele assim como grandes pais, o meu pai, a minha mãe, assim como empreendedores daquela atividade deles e com muito sucesso. Então, quando eu olho para os meus filhos, eu procuro transmitir, procuro agir com que eles também olhem para mim e digam assim, meu Deus, como eu tenho orgulho dessa mãe, como eu tenho orgulho desse pai. Eu acho que quando a gente pensa dessa forma, né, eu acho que a gente consegue transmitir, a gente comunica. E eu, assim, em momento algum, os meus filhos disseram, ai mãe, viajando de novo, saindo de novo, não estando em casa nesse momento, não. Eu acho que eles entendem, né? E o importante é o diálogo, é a comunicação, o quanto a gente comunica que a gente está feliz. E se a gente está feliz, os nossos filhos estarão felizes. Então eu acredito muito nisso, nessa troca de felicidade. Muito bacana. Antes de eu passar para a Beth, deixa a gente agradecer aqui algumas pessoas que estão nos ouvindo, eu acho que isso é bem interessante. A Jéssica Lemes Queiroz, o João Cardoso Frantz, a Simone Duarte da Silva, né, que também sempre participou muito dos nossos eventos, acho isso bem bacana. A Ivone Golicheski, o Héctor Herrera, meu amigo lá de Buenos Aires, viu só, está nos ouvindo, nos mandando parabéns, aí, bacana. A Valéria Maria Zanata Senger e a Lucila Picua. Eu acho que isso é bem bacana, né, a gente vê que tem pessoas que estão compartilhando com a gente esse momento bem interessante. Então, Beth, eu gostaria de te ouvir um pouquinho, né? Você nessa tua nova experiência, agora retornando, né? A maternidade é sempre, no retorno, sempre dói um pouquinho no coraçãozinho da gente, né? Porque a gente quer tanto ficar com aquele nosso serzinho. E essa tua experiência agora também, o que você tem sentido nesse momento tão especial da tua vida também? Bem, professora Magda, acho que a Angelita ela nos emocionou assim, no relato, porque eu também sou filha de um casal do meio rural. Os meus pais estudaram até o 5º ano. E lá em casa sempre nós tínhamos o desafio de estudar. E o pai e a mãe sempre foram assim muito, muito fortes nesse incentivo. Então, naturalmente, quando eu comecei a estudar, eu sabia que eu queria fazer meu doutorado. Depois, quando casei, encontrei no meu esposo um parceiro que também gostava muito de estudar. Então a vida mãe foi sempre se distanciando, porque a gente tinha aquele objetivo inicial, né? Mas de repente o casal, num domingo de tarde, depois que você devolve o teu afilhado para o pai e para a mãe dele, você se dá conta que aquela casa ficou vazia, que a idade foi chegando, que os teus objetivos profissionais em tese já se alcançaram, né, que a carreira já se construiu, o teu objetivo de estudo também. E aí nasceu o Pietro. E o Pietro chegou muito parecido com o pai e a mãe dele, né? Óbvio, como todos os filhos. E foi realmente assim um momento de se revisar numa série de questões, que eu acho que eu ainda vivo isso, porque os nossos domingos, eles hoje têm uma rotina de terminar o domingo, organizar a agenda para a semana, né? As noites que meu esposo dá aula, as noites que eu preciso ir para a URI, com quem fica, onde vai, se vem tata, se vai para a avó, qual é o momento que eu preciso fazer a minha leitura, qual é o momento que eu preciso me dedicar àquilo que o meu dia, infelizmente, não deixou em termos de horário, então responder e-mails, encaminhar algumas questões para outro dia. Então, o horário que eu preciso brincar com ele, o horário que eu preciso dar o banho, o horário que eu preciso fazer a minha leitura, o horário que eu preciso, né? Então, se dividir em meio a tudo isso, mas é um dividir que se multiplica. E eu não entendia isso, Sheila e Márcia.
Eu não entendia isso. Quando as pessoas me falavam, né, e várias vezes a própria Magda me falava, você vai ver um dia. Eu vou ver um dia. Esse dia vai... E esse dia chega. E ele chega intenso, né? E a minha mãe dizia, o dia que você olhar pro Pietro e que ele te olhar, tu vai entender muita coisa. Ontem mesmo eu olhava para ele e eu percebia ele olhando profundamente assim no meu olho. E eu conversando com ele, dizendo que eu estava feliz, que ele estava conquistando o dormir sozinho no quarto dele, né? E eu queria que ele continuasse assim, e que agora ele ia dormir, e a mãe ia fazer outra coisa, depois a mãe ia dormir. Uma criança de 5 meses que me olha e que parece que me entende, né? Essa semana, quando a professora Magda colocava lá na sua rede social que a filha tinha tirado nota 10 no TCC, eu ficava lembrando quem foram os meus alunos que eu orientei que tiraram 10 no TCC. Eu tive uma pessoa em 12 anos de URI que teve esse resultado. E aí eu olhava assim, o que significa para uma mãe? O que significa para uma profissional receber esse 10? Né? Porque é uma nota máxima, quer dizer, você chegou no teu ápice, você conquistou o teu Everest, né? Então, é cheio de significado porque em meio a tudo que se faz, a gente ainda tem esse papel de ser mãe, mas de não ser qualquer mãe, né? De você ser uma mãe, volto a falar da coerência com que você ensina o teu grupo, com que você ensina o teu aluno, com que você representa a tua entidade, mas de você também ser essa mãe que está ali, que está ao lado, que está junto, que está fazendo, acontecendo e prosperando junto com o teu filho. Mas é uma rotina muito gostosa, na correria, faz isso, faz aquilo, vamos lá, vamos fazer, planeja as férias, que tipo de hotel agora, que tem que ter o espaço kids, né? Mas é isso que é gostoso, quer dizer, a vida te surpreende em algum momento, né? Então, se eu posso hoje deixar uma mensagem para as mulheres que nos ouvem, para as que serão mãe também, agregando esse valor à vida profissional, planeje a tua carreira, planeje a tua vida, mas nunca esqueça do maior motivo, né, que é a tua felicidade junto ao teu meio, porque a felicidade transcende, né, e a gente está aqui de passagem. E onde a gente passar, deixar uma marca positiva, seja no teu filho, seja na tua empresa, seja na tua universidade, deixar sempre uma mensagem para aquela pessoa ser melhor onde ela está. Esse é o nosso grande papel, muitas vezes independe dessa escolha, né, Beth? Tem muitas mulheres hoje em dia que eu acho que a gente tem que valorizar isso também, que tem a escolha de não ser mães. Sim. Né? Por vários motivos, mas eu acho isso bem interessante também, porque é uma escolha sua. Tudo bem também. Tudo bem também, exatamente. Vida, né? Isso estar muito bem resolvido. Exatamente, né? É a minha escolha nesse momento, né? É a escolha que eu tenho agora. Se eu acho importante, na verdade, ter uma continuidade da minha espécie, que seja através de um filho, ótimo. Se eu acho que não, nesse momento, a gente desempenha o papel de mãe nas nossas carreiras, com as pessoas que convivem com a gente sempre convive, você vive esse momento. É claro que ser mãe é algo que a gente não consegue explicar. Quem não tem como explicar o amor, a felicidade que você sente nesse momento que eu vivi essa semana, né? E todos os outros, né? Eu lembro que as amigas da minha filha diziam: tia, tu vai chorar na apresentação da Júlia. Eu disse: gente, se eu chorava no desfile de 7 de setembro, não vou chorar no TCC, então... Eu disse, é claro que eu vou chorar, né? E mulher é isso também, né? A gente é sensibilidade, a gente é isso. Então, independe das nossas escolhas, ser mãe ou não ser mãe de 5, ser mãe de 2, ser mãe de 1, ser mãe de 6, de 13, como a minha avó. Depende das escolhas. Como acho que a Beth encerrou a fala dela dizendo uma coisa bem interessante. O importante é a gente escolher qual caminho a gente quer para a nossa felicidade, né? E que a gente possa
transcender isso, não só no nosso espírito, mas que as pessoas percebam isso aonde a gente está. Que nós estamos felizes, independendo das nossas escolhas, né? E eu acho que isso é bem bacana também. Então, meninas que estão aqui, a Márcia e a Sheila, não se sintam pressionadas, né? Para ser mães também. Mas eu acho que é um complemento da vida da gente. Quem é, sente, mas quem não é também tem as suas satisfações e é feliz da mesma forma. Eu acho que isso é bem... O que é importante é realmente a gente ser feliz e conseguir para que as pessoas percebam isso, né? Bem, na verdade, meninas, assim, eu gostaria de agradecer muito né, esse momento da gente parar, da gente conversar um pouco sobre nós, sobre mulher. Nós dentro da universidade, dentro da URI, trazendo esse meu lado professora também, a gente vê muitas possibilidades de a gente auxiliar em vários momentos muitas mulheres, muitos homens também, depende de gênero, mas muitas vezes a gente poder auxiliar em determinadas situações. A gente falou aqui um pouco, muitas vezes, da mulher, das grandes dificuldades e de uma continuidade quando sendo empreendedoras, e nós temos muitos cursos, até mesmo dentro da universidade, que a gente consegue auxiliar mulheres, homens também, mas a gente tratando desse campo talvez feminino que tenha um pouco mais de dificuldade quanto a isso, e isso a gente percebeu que é um pouco histórico, que a gente tem um pouco de construção nisso, que nem para todos é fácil. Acho que nós podemos auxiliar e a gente se coloca à disposição enquanto universidade também para isso, nos diferentes cursos que a gente tem, para a gente discutir mais, conversar mais sobre isso, talvez dirigir algumas das nossas ações bem para essa área empreendedora da mulher, do empoderamento. Eu sei que o Sicredi tem algumas bem interessantes, né? Angelita, talvez seja interessante você comentar com nós aqui também, até porque a gente sempre observa muito as ações do Sicredi. O Sicredi para nós sempre é uma grande referência, né? Como outras instituições também, mas para nós em particular, porque nós temos muitos alunos nossos lá dentro. Você também é egressa da URI, né? Do curso de administração também, e isso acho que é bem interessante. Então, acho que vale a gente comentar um pouquinho aqui sobre isso. Isso, Magda, nós criamos então em 2016 o programa Sicredi Mulher, é um dos nossos mais de 10 programas que nós temos, né? E a URI e a Emater, especialmente, são dois grandes parceiros, né, na condição dos nossos programas, e especialmente nesse caso do programa Sicredi Mulher, onde ele tem dois eixos, né, o empoderamento e o empreendedorismo. Então a gente estabeleceu como dois eixos principais de sustentação desse programa. E na questão do empoderamento, então a gente vem trabalhando muito a questão do autoconhecimento e autodesenvolvimento. E até tem a professora Preta, né, a Rosângela, tem nos acompanhado aí num roteiro que a gente tem levado ela, assim, e tem feito um maior sucesso, né? Ela esteve em Pinhalzinho na quarta-feira à noite, tinha mais de 500 pessoas aplaudidas de pé, né? Então, eu costumo dizer, onde eu tenho acompanhado na quinta, a gente esteve em Alpestre, eu acompanhei, e eu tenho costumado dizer nas minhas falas que a gente consegue transformar, sim, as nossas regiões, mas unindo forças, né? Nós temos instituições maravilhosas que fazem um trabalho belíssimo, né, na região. Eu acho que isso da gente unir forças, né? A URI é nossa parceira no programa União Faz a Vida, no programa de educação financeira, né? Você falava, né, Magda, que a própria independência da mulher, ela é muito recente, a independência financeira. E ela consegue estar muito mais empoderada, ela consegue empreender mais quando ela também estiver mais resolvida nessa questão financeira, né? Então esse também é um trabalho que a gente vem fazendo tanto no programa Sicredi Mulher quanto inserindo elas no programa de educação financeira. Então eu acredito muito que essas parcerias, esse trabalho junto, em conjunto, construtivo, a gente consegue transformar a nossa região, consegue transformar a realidade de muitas pessoas, né? Eu acho que enquanto instituições, né, a Sheila aqui também enquanto escritório, que conhece muito a realidade, né, das empresas, dos empreendimentos, a gente tem um papel fundamental, né, aí, com as nossas instituições. Então é um
prazer estar aqui falando disso, falando dessa parceria, procurando enganjar, né? A gente tem depoimentos, assim como eu acho que a Márcia recebe depoimentos de mulheres do meio rural que têm o empreendedorismo na veia, né? Mas às vezes falta aquele empurrão, né? Ou falta aquela capacitação técnica, né? Aquele direcionamento no planejamento, como você trouxe, né, Márcia? Então eu vejo que nós precisamos sim cada vez mais estar juntos, né? Fazendo um trabalho junto e que a gente consegue transformar muitas realidades da nossa região e das pessoas que possam fazer cada vez mais a diferença. Que bom, então, Angelita, agradeço muito realmente a tua vinda nesse momento, nesse sábado lindo, né, que a gente poderia estar aproveitando com a família também, mas eu acho que é um momento muito oportuno também para as pessoas, para as pessoas nos ouvirem, né, para as pessoas nos verem e perceberem assim o quanto é bacana a gente sentar para discutir, né, alguns temas que na nossa rotina diária nem sempre a gente consegue fazer isso, né? Então às vezes é importante a gente sentar, bater um papo, né, sobre isso. Sheila, gostaria de algumas considerações suas, então, para a gente fazer um encerramento. Eu só gostaria de agradecer essa oportunidade, foi muito importante, né, demonstrar como a mulher hoje está inserida no mercado. Eu acho que está globalizado, eu acho que a questão de gêneros não está mais tão presente, separado, né? Eu acredito que a gente conquistou o nosso espaço junto com os homens e a gente está conseguindo se reerguer profissionalmente e tudo, acho que globalizado, né? A gente sabe que tem alguns países que têm algumas restrições ainda, mas já tem grandes conquistas, né? E acho que o Brasil tem um grande avanço nisso, assim. Acho que o Brasil tem, nessas questões, um dos países bastante avançados quanto a isso, né? Exatamente. Achei isso bem interessante mesmo. Muito obrigada mesmo, agradeço. Bem, professora Magda, nós é que agradecemos, né? Acho que como é importante a gente fazer a escuta, né, de colegas, de amigas, de pessoas que têm esse protagonismo nas suas instituições e deixar um convite, né, aos nossos internautas, aos amigos que nos ouvem. Estamos vivendo um momento de vestibular na nossa URI. Para nós sempre é um momento muito significativo, porque essa é a temporada do ano que a gente contata com muitas pessoas, com muitas famílias, que estão decidindo o seu futuro profissional. É o momento que a URI abre as portas para aquelas pessoas que ficarão conosco durante 4, 5 anos e que serão os empreendedores do amanhã. Seja nos cursos da saúde, das ciências agrárias, seja nos cursos das sociais aplicadas, seja nos cursos das humanas, das exatas ou da terra, enfim, das engenharias, de ciência da computação, seja qual for a grande área. Mas nós estamos falando de pessoas que vão empreender, que vão construir a nossa região, que vão deixar a sua marca, que vão fazer a história desse lugar. Então, por isso que o vestibular, que significa passagem, né, é uma palavra que eu gosto muito, assim, que é o momento em que eu me coloco na vida profissional, que eu me coloco como alguém que vai construir a carreira. Então, esse é o momento de muitas transformações de vidas, né? E que nós, no nosso slogan, a gente diz que a gente transforma vidas pelo conhecimento. E não é só um slogan, eu acho que diz muito. Essa frase, eu não repito ela por acaso, assim, eu acho que ela tem um conceito muito forte. Porque nós estamos transformando vidas que vão transformar a região, que vão implementar novos empreendimentos para que as pessoas fiquem aqui, para que a gente qualifique esse lugar, para que a gente se una, né, com as nossas organizações regionais e que a gente reconstrua a imagem desse lugar, que é um lugar muito bom de se viver, mas que precisa cada vez mais se desenvolver. Então a gente deixa esse convite para que as famílias nos procurem. Essa temporada de outubro e novembro são 2 meses assim que a gente muda muito as nossas rotinas para receber essas famílias e que venham conhecer a proposta da universidade, porque a gente quer sempre deixar esse convite para que as pessoas, através de nós, consigam continuar essa linda história que a nossa região possui. E parabéns, professora Magda, pela interlocução. Agradecer também ao professor Ezequiel pelo convite, por um sábado tão agradável, tão primaveril, né? Num outubro rosa, mas deixar esse convite para que as famílias possam, então, nesses 2 meses, estar junto conosco. Muito obrigada, Beth. Sempre lindas suas palavras. Márcia, encerramos com você agora, então. Muito
Também agradecer o convite, né? E assim, só para complementar aquilo que a Angelita comentava e que a professora Beth também, e a gente fala também enquanto vice-presidente do CODEMAL, a gente acredita assim, ó, que a região teve uma evolução muito significativa nos últimos anos. Eu comentava ontem num curso que a gente estava fazendo na CI também, passou assim, ó, a gente vê as entidades, as lideranças falando a mesma linguagem. E isso é importante, independente se for liderança homem ou mulher, mas a região está crescendo a passos largos e é visível isso. E aí convidar, conclamar as mulheres, que às vezes a gente tem dificuldade também, assim, as mulheres querem conquistar o seu espaço, mas às vezes elas também não querem dar a cara a tapa. Nem todo mundo é metida que nem a Márcia, que eu sempre digo assim, a gente está sempre na frente, né? Então convidar as mulheres a chegar, que tem muitas entidades, tem muitos espaços ainda para nós nos unir, para que a gente consiga ter uma região cada vez mais desenvolvida, independente se nós somos homens ou mulheres. Nós temos que conquistar o nosso espaço, nós temos que ter uma região cada vez melhor, porque é aqui que nós vivemos, é aqui que nós queremos construir a nossa família. Então conclamar as mulheres nesse outubro, que é um mês, a gente olha para dentro de nós mesmos, é um convite para nós cuidarmos da nossa saúde, mas não só a saúde física, a saúde mental, a espiritual, que a gente consiga fazer um plano, né? O que eu estou contribuindo com a sociedade? O que eu posso, enquanto mulher, contribuir ainda mais, para que a gente aqui, em 2019, possa fazer uma avaliação e dizer, não, eu enquanto mulher, nesse ano, eu consegui deixar um legado melhor na minha atividade, no meu dia a dia. Eu creio que eu sempre digo, nós temos um olhar diferente, né? Então nós temos que ser mulher sempre e conquistar cada vez mais o nosso espaço pelas nossas competências, pelas nossas qualidades e fazer com que as pessoas consigam enxergar em nós, e aí nós temos que ter coerência, que nem a Angelita falou, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente faz. Então conclamar as mulheres que estão nos ouvindo, que aquelas que ainda não se sentem engajadas, que se engajem em algumas atividades, tem inúmeras ações, nós enquanto Emater também, às vezes a gente não trabalha diretamente com as mulheres, as nossas colegas dos municípios, a gente trabalha mais com a agroindústria e com as cooperativas, mas que as mulheres, quando são convidadas a participar de cursos, que elas realmente participam. Às vezes a gente tem uma dificuldade de trazer, mas depois os relatos são maravilhosos, né, Angelita? Por que eu não comecei a participar antes? Hoje foi uma terapia. Então que a gente conclama as mulheres, principalmente, a quando forem convidadas a participar de atividades, que se insiram. E mais uma vez parabenizar, né, pela condução do trabalho e agradecer ao professor Ezequiel pelo convite. Estamos sempre à disposição, né, para levar aos nossos ouvintes aquilo que nós, enquanto mulheres, enquanto instituições, estamos fazendo em prol do desenvolvimento da nossa região. Bom, agradeço muito, meninas, a vocês também. Acho que em nome do curso de administração também gostaria muito de agradecer o convite do professor Ezequiel para que eu conduza uma parte desse trabalho. A FWTV também, assim, por estar transmitindo, né, para a gente. E eu vou passar para o professor Ezequiel aí, que ele quer fazer um encerramento agora com a gente. Obrigada mesmo, meninas, obrigada por esse momento super importante, super bom. Que bom, quem agradece, na verdade, sou eu, né? Agradeço a presença de todas vocês nesse momento, por ter aceitado esse desafio, falando do desafio da mulher empreendedora. Então, em nome do curso de administração da nossa universidade, quem propôs isso, da Sala do Empreendedor, da CI, da CDL, todos esses órgãos representativos que a gente faz parte, que a gente lidera, que todos vocês não foram convidados à toa para participar desse momento, porque junto com vocês, ao lado, tem um monte de outras mulheres que dependem, na verdade, de quem já percorreu um pouco desse caminho, que tem um legado e uma história para contar. E para ajudar essas outras que estão chegando, as nossas alunas, essas outras mulheres que estão se inserindo no mercado de trabalho, mostrando que é possível, sim, que tem condições de vocês assumirem papéis preponderantes na sociedade. Em nome do curso da universidade, a gente só queria deixar uma rosa para cada uma de vocês, simbolizando esse momento. E agradecendo mais uma vez a presença de todos vocês neste momento, nessa discussão bastante importante que a gente está fazendo dos desafios da mulher empreendedora. Acredito que em outros momentos a gente volte a fazer isso, discutir um pouco melhor isso, levar para a nossa comunidade e cumprir um pouco com o papel da nossa universidade, que é ajudar a desenvolver a região, até porque somos também comunidade, somos uma universidade comunitária, e esse é o nosso papel e a gente pretende fazer isso em outros momentos. Obrigado mais uma vez, tenhamos todos um ótimo final de semana.